Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje, sexta-feira, vamos fechar nossa semana com chave de ouro, tá? E para isso, a gente vai terminar falando sobre regra de três simples, mais alguns exercícios do livro de vocês, tá? Os exercícios estão na página 241. O primeiro deles é o exercício 54. A professora queria saber qual equipe da turma descobriria a maneira mais fácil para medir o comprimento da altura de um prédio. Veja o que propôs a equipe de Alberto: subir em uma escada de bombeiro e medir com uma régua. Não achei legal não, viu? A equipe de Rogério não achou esse procedimento nada prático e sugeriu efetuar algumas medidas e usar a proporcionalidade. Em um dia de sol, no mesmo instante, no mesmo lugar, eles deveriam medir o comprimento de um cabo de vassoura, o comprimento da sombra da vassoura, quando ela é colocada verticalmente e apoiada no chão, o comprimento da sombra do prédio. Se os valores obtidos nessas medições forem 1,5 metros, 1,2 metros e 21 metros, respectivamente, então qual é a medida do comprimento da altura do prédio? Então, só para vocês entenderem, o experimento foi feito. Eu tenho um prédio, a entradinha dele bem bonita aqui, com janelinhas. Eu tenho um sol. O sol ficou péssimo, gente. Nossa Senhora. E aí, esse sol vai projetar aqui uma sombra. Tá? Então, esse comprimento aqui, ó, é a sombra do prédio. Trabalhando que eu vou com a mesma ideia, tá? Supondo uma vassoura aqui, ó. Sei lá como é que eu vou desenhar uma vassoura. A vassoura aqui, o sol também vai projetar aqui uma sombra. Então, isso aqui é a sombra da vassoura, tá? Pensa que eu estou no mesmo horário, eles estão bem próximos aqui. Então, aqui eu tenho algumas medidas, tá? Ângulo de 90 graus aqui, tá? Aqui também não vou fazer para não atrapalhar meu desenho belo aqui. Então, o comprimento do cabo da vassoura. O comprimento do cabo da vassoura é essa medida aqui, ó. É 1,5 metros. Por quê? Ele falou respectivamente, então o primeiro aqui é o primeiro aqui, ó. Depois, o comprimento da sombra é o segundo aqui, ó. Então, essa medida aqui, ó, 1,2 metros. E depois vem o comprimento da sombra do prédio. O comprimento da sombra do prédio é essa medida aqui, ó, 21 metros. Essa altura aqui eu vou chamar de x, tá? Para a gente criar um modelo matemático um pouquinho mais agradável aos olhos de vocês, já que meus desenhos ficaram péssimos, eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui, que é essa região, a altura é x, e aqui 21 metros. Eu vou criar um outro triângulo retângulo aqui, a altura aqui é 1,5 metros, e aqui 1,2 metros. E aí eu vou usar a regra de 3, tá? Eu vou escrever as grandezas altura e sombra, que é o comprimento da sombra. Então, para uma altura de um prédio de altura X, eu tenho uma sombra de 21 metros. Para uma altura da vassoura de 1,5 metros, eu tenho 1,2 metros de sombra. Tá? Bom, quanto maior a minha altura, maior vai ser a minha sombra. Conclusão, grandezas diretamente proporcional, então não vou inverter ninguém. Ou seja, x está para 1,5, assim como 21 está para 1,2. E aí o processo é multiplicar cruzado. Tá? Aqui vai ficar 1,2x é igual a 21 vezes 1,5. 1,2x é igual a, tem que fazer o rascunho, então vem para cá para o meu rascunho, ó. 15 vezes 21. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 5 são 10, mais 1, vai 1 aqui. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Somando aqui eu tenho 5, 1, 3. Só que era 1,5. Uma casa decimal, aqui eu tenho que ter uma casa decimal. Então fica 31,5. Daqui eu tiro que o x é igual a 31,5 dividido por 1,2, que é a mesma coisa que 315 dividido por 12. Ok? Eu posso pensar em simplificações aqui, eu posso pensar em fazer uma divisão direta. Vou fazer a divisão direta aqui. Meu rascunho, 315 dividido por 1 por 12. Bom, 31 por 12 dá 2. 2 vezes 12 dá 24. Resto aqui 7. Abaixo 5 aqui vai dar 6. 6 vezes 12 é 72. Resto 3. Eu coloco um zero e uma vírgula aqui. 30 por 12 vai dar 2 novamente. 2 vezes 12, 24. O resto aqui vai dar 6. E aí vira 60. 60 por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60. Resto 0.
Então, o meu valor de x aqui, que eu vou colocar até aqui, ó, separado aqui bem bonito, é 26,25 metros, tá? Esse é o comprimento que eu tenho aqui, tá? Espero não ter errado nenhuma conta, ok? Bom, prosseguindo, em uma eleição de uma pequena cidade, votaram 3.780 eleitores, que corresponde a 90% do número de habitantes da população votante. Desculpa. Qual é o número de eleitores que podiam votar? Então, eu vou usar uma regra de 3. Vou pôr aqui eleitores e vou colocar aqui porcentagem. 3.780 eleitores corresponde a 90%. Eu quero saber quanto que corresponde, quantos são os eleitores que corresponde a 100%, ou seja, o total. Tá? Os exercícios que envolvem a regra de 3, a gente pode dizer que geralmente eles vão ser o quê? Diretamente, porque aumenta esse valor aqui, a porcentagem também aumenta. Tá? Então, vou ter 3.780 dividido por x, ou está para x, assim como 90 está para 100. Vou cortar um zero aqui, um zero, e multiplicar cruzado. Concordam? Então, vai ficar 9 vezes x, 9x, é igual a 3.780 vezes 10. Eu vou colocar o resultado direto aqui, que é só acrescentar um zero, tá? O 9 está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. E aí, agora basta fazer essa divisão aqui. Vou vir para o meu rascunho aqui, ó. 37.800 dividido por 9. 3 não dá, mas 37 dá. Por 9 dá 4. 4 vezes 9, 36. Resta 1. Abaixo o 8 aqui vira 18. 18 por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. Resta 0. Então, ainda tem 2 zeros aqui que vem para cá. 4.200 eleitores. Ok? Bom, um carrinho de corda percorreu um movimento uniforme de 30 centímetros em 4 segundos. Quantos metros ele percorrerá em 5 minutos? Então, aqui as grandezas podem ser distância, comprimento, vou pôr aqui comprimento, e aqui tempo. Então, são 30 centímetros em 4 segundos. Eu quero saber quanto que ele vai percorrer em 5 minutos. Qual que é o meu problema aqui? Grandezas, elas não estão na mesma unidade. Então, a grandeza do tempo, eu vou transformar minutos em segundos. O que eu preciso lembrar? Que 1 minuto tem 60 segundos. Então, vamos multiplicar aqui por 60. Tirar esse igual aqui, ó. Vou multiplicar aqui por 60 e vou passar a ter 300 segundos. Agora, eu faço a regra de 3. Bom, quanto mais tempo o meu carrinho fica andando, maior será o seu comprimento, seu deslocamento, né? Eu coloquei comprimento aqui, mas podia ter colocado deslocamento, ficaria melhor, tá? Deixa eu apagar aqui. Deslocamento. Bom, então, se estão diretamente proporcional, 30 está para x, assim como 4 está para 300. Posso já multiplicar cruzado aqui, ó. 4 vezes x é igual a 30 vezes 300. 3 vezes 3 é 9. E aí, coloco os 3 zeros aqui agora. Conclusão, x é igual a 9.000 dividido por 4. Ah, então, vou para o meu rascunho. Pode ser aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. 9.000 dividido por 4. Tá? Opa. 9 dividido por 4 dão 2. 2 vezes 4 são 8, sobra 1. Abaixo um 0, vira 10. 10 por 4 dão 2. 2 vezes 4, 8, sobram 2. Abaixo um 0, vira 20. Aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Se tem mais um zero aqui, eu preciso colocar ele aqui também. Então, a conclusão é 2.250 centímetros. Bom, mas a pergunta é em metros. Então, de centímetros para metros, eu tenho que dividir por 100. Então, isso vai ficar 22,5 ou 50 metros, tanto faz. Tá? Prosseguindo, um trem desloca-se a uma velocidade constante de medida de 80 km por hora. Quanto tempo ele demorará para percorrer 20 km? Então, esse é um tipo de questão que a gente já aprendeu que a velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Então, eu coloco a velocidade aqui de 80 km por hora, tá? Coloco a distância aqui, que é 200, e deixo o t aqui como a letra t, tá? Aplica a propriedade fundamental da proporção, multiplico cruzado. Ou seja, 80t é igual a 200 vezes 1. 80t é igual a 200, t é igual a 200 sobre 80. Corta 2 zeros aqui, o tempo vai ser 20 dividido por 8. Se eu simplificar aqui por 4, 20 por 4 dá 5.
E 8 por 4 dá 2. Então, isso aqui vai dar 2,5 horas, que é 2 horas e 30 minutos. Ok? Bom, professor, mas você não usou a regra de 3. Posso usar a regra de 3. Para usar a regra de 3, eu tenho que entender isso aqui, ó. O que significa 80 km por hora? Bom, significa que, vou pôr aqui, distância e tempo. Tá? Significa que eu percorro 80 quilômetros em 1 hora. Eu quero saber quanto tempo eu gastaria para percorrer 200 quilômetros. A proposta é exatamente a mesma. Vocês vão ver que eu vou fazer as mesmas contas. Ó. 80, como são diretamente proporcional, quanto maior a distância, maior o tempo. 80 está para 200, assim como 1 está para x. Multiplicando cruzado, eu vou ter 80 sobre x é igual a 200 vezes 1. 80x é igual a 200. Olha aqui o que apareceu aqui, ó. Mesma coisa. X é igual a 200 por 80. E essa resposta a gente já fez aqui, ó. É 2 horas e 30 minutos. Fechado? Bom, em quanto tempo um carro com velocidade constante de 90 km por hora atravessa um túnel medido de 3 km? Então, posso fazer dessa estratégia ou dessa estratégia. Como a gente está trabalhando muito com regra de 3, vou manter aqui, ó, distância e tempo. Então, 90 km por hora significa que são 90 km em 1 hora. Eu quero saber 3 km. Aqui, ó, tem uma certa, digamos, maldade. Que eu posso pensar aqui, ó. 3 km, ó, 90 km em 1 hora. 3 km é uma distância bem pequena comparada a isso aqui. Ou seja, a resposta, uma expectativa de resposta é que seja o quê? Um valor menor aqui do que 1 hora. Então, por que não já transformar isso em 60 minutos? Se você não fizer isso, em algum momento você vai ter que fazer. Então, eu prefiro fazer aqui de uma vez, tá? Quanto maior a distância, maior o tempo, grandezas diretamente proporcionais, como a gente já analisou aqui. Então, 90 está para 3, assim como 60 está para x. 90 sobre 3 é 30 sobre 1, igual a 60 sobre x. Multiplicando cruzado, eu vou ter 30x é igual a 60 vezes 1. 30x é igual a 60, o 30 está multiplicando, passa para lá dividindo. 60 dividido por 30, isso é 2. Resposta em minutos, tá, gente? Por que eu sei que é em minutos? Porque a unidade era minutos. Ok? Bom, agora mais duas questões para a gente fechar o nosso dia de hoje. E aí já adianto para vocês que a gente vai ter um trabalho voltado para essa parte de ampliação, tá? Então vou ler primeiro o enunciado. Ampliação e redução de figuras planas. Vamos fazer uma ampliação da figura a seguir na razão 2 para 1. Isso significa que para a medida de comprimento 1 da figura original, devemos ter a medida do comprimento 2 na figura ampliada. Então, aqui ele está mostrando aqui, ó. Ele pega um segmento aqui qualquer, que tem um comprimento, e transforma em 2. Ok? Eu prefiro, em vez de pegar só um pedacinho aqui, a gente pode pegar aqui, ó. Aqui eu tenho quantos quadradinhos aqui, ó? Ou segmentos? Aqui eu tenho 3. Aqui, ó, eu tenho que ter o dobro de 3. Então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu vou ter 6. Aqui, ó, eu vou contar aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, o que aconteceu aqui? Cada medida que eu tinha aqui, eu encontrava uma correspondente aqui, só que um valor dobrado, já que é a razão 2 para 1, tá? Então, eu estou duplicando, eu estou ampliando aqui a minha figura. Fechado? De forma geral, se você divide 2 para 1, você acha 2. Esse é o fator que eu vou multiplicar todas as medidas aqui para gerar todas essas daqui. Quando fazemos uma redução ou uma ampliação, usando escala, dizemos que a figura original e a figura obtida são figuras semelhantes. Essas figuras semelhantes, os ângulos correspondentes permanecem com as mesmas medidas de abertura. Ou seja, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Consequentemente, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Por que esses ângulos eles têm que ser mantidos? Pensa numa fotografia. Tá? Você tem uma fotografia original e você quer fazer uma ampliação dela. Se você muda esses ângulos, a sua figura, primeiro, que deixaria de ser um retângulo. Tá? Poderia ser um outro quadrilátero qualquer, mas vai deixar de ser um retângulo. E aí, a sua figura vai ficar totalmente distorcida. Uma outra coisa que não pode acontecer é aumentar a altura aqui 2 vezes e o comprimento 3 vezes. Você vai estar mexendo na sua figura, ou seja, você vai estar aumentando sua altura,
tá? Se você fizer essa ampliação de forma desproporcional, tá? Com o colega, amplia a figura original na razão 3/1. Ou seja, essa é a minha figura original. Então, cada medida aqui eu vou multiplicar por 3 para gerar aqui. Então, olha só, a minha primeira, vou primeiro contar aqui quantos quadradinhos. Eu tenho 3, eu tenho 5, como a gente já tinha feito. Então, se essa medida aqui é 3, eu vou transportar para lá e vai fazer virar quanto? 9. Porque aqui, ó, a razão é 3/1. Então, 3 dividido por 1 é 3. Então, cada medida que eu tenho ali, desculpa, peraí, cada medida que eu tenho ali, ela vai ser multiplicada 3 vezes. Bom, então, vou pegar outra medida. Aqui é 5. 5 vezes 3, 15. Então, aqui vai ter que ter 15 quadradinhos. E agora é só fechar, né? Ali vai ter 3 de novo. Aqui vai ter 9 novamente. E ali em cima vai ter 15. Então, eu ampliei a minha figura na razão 3/1. Tá? Ficou essa figura aqui. Bem bonita. Bom, 63. Em uma folha de papel quadriculado, faço o que é pedido em cada item. Então, a redução da figura de 1 para 2. Ou seja, aqui, ó, eu estou multiplicando cada medida por 1/2. Isso quer dizer que cada medida vai cair pela metade. Então, por exemplo, eu tenho essa medida aqui, ó. Essa medida aqui é 8. Então, a metade de 8 é quanto? 4. Então, na hora que eu for desenhar aqui, eu vou colocar 4. Tá? Eu tenho essa medida aqui. E aí, essa medida aqui, a gente vai ter um pequeno problema. Tá? Que é como que eu vou representar essa medida aqui. Porque eu fiz aqui, parece muito fácil. Mas, na verdade, olha só. Olha a minha estratégia. Eu estou nesse ponto aqui e quero chegar nesse ponto aqui. Então, eu desloquei para cá, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos para cá e 2 para cá. Não foi isso? Então, não tem que multiplicar pela metade, então vai ser 2 e 1. Então, por isso que aqui, ó, 2 quadradinhos e 1 quadradinho. Ok? Porque essas ampliações e reduções que eu faço aqui, ela é muito fácil quando eu tenho na vertical e a horizontal. A diagonal aqui já é um pouco mais complicado, daí eu medir. Então, eu meço desse jeito. É como se eu fizesse deslocamento sempre na vertical e na horizontal. Então, eu vou deslocar. Aqui, na original, eu deslocaria 4 para a esquerda e 2 para cima. Aqui, eu desloquei 2 para a esquerda e 1 para cima. Sempre a metade. Tá? De forma análoga, aqui vai ser 4 e 2. Então, aqui seria 2 e 1. Para aqui, ó. Ok? Aí aqui já fica mais fácil, né? Porque esse comprimento aqui é igual a esse. Então, ficou mais fácil aqui de colocar aqui. Agora aqui, ó, quantos quadradinhos eu tenho aqui? Eu tenho que contar, tá? Aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui vai ter que ter 4. 1, 2, 3, 4. Bom, aqui vai ter 4 também. Aí, de novo, eu tenho meu problema. Ó, eu vou contar aqui, ó. Eu estou aqui e quero chegar até aqui. Então, daqui para cá são 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Daqui para cá são 4. Então, aqui, no meu caso, serão 2 para cá e 2 para cá. Fechado? E agora é só ligar ali e finalizar a figura. Então, essa figura minha aqui, ó, ela teve uma redução na escala de 1 para 2. É como se eu multiplicasse por meio, tá? Já a próxima, ele quer uma ampliação de 3 para 2. Se eu dividir 3 por 2, eu acho 1,5. Então, é como se eu pegasse todas as medidas e multiplicasse por 1,5. Tá? A gente já aprendeu que 1,5 é 150%. Ou seja, a figura original 100% mais 50%. Eu estou acrescentando 50% a todas as medidas. Mas isso aqui é irrelevante nesse caso aqui, tá? Não preciso pensar. Então, vou fazer o mesmo procedimento agora. Eu tenho essa medida vale 8. Então, é como se eu multiplicasse essa medida por 1,5. Então, 8 vezes 1,5, isso aqui vai dar 12. Então, eu coloco 12 lá e faço a medição. Aí, agora, eu vou pegar essas medidas aqui do mesmo jeito. E vou pegar essa aqui, vou representar aqui. Como que eu fiz aqui, gente? Ó, de novo, eu conto daqui até aqui. Ó. Daqui até aqui eu tenho 4. Multiplico por 1,5. Isso dá 6. Então, se eu contar aqui, vai dar 6. Tá? E aqui, ó, eu tenho 2. 2 vezes 1,5 dá 3. Essa altura aqui vai ser 3. Ficou claro? Bom, aí agora é só seguir a mesma lógica, tá? Aqui, esse segmento aqui é igual a esse. E aí eu vou finalizando o exercício. Tá? Caso vocês ainda tenham um pouco de dúvida, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 8. Então, aqui vai ser 8 vezes 1,5, que é 12. Tá? Aqui, ó.
Daqui para cá são 4 e aqui 4. Então, aqui, ó, 4, 4. Então, daqui para cá vão ser 6. De onde surgiu 6? 4 vezes 1,5. Aqui para cá também são 6. De onde surgiu 6? 4 vezes 1,5. Ok? E aí a gente fecha esse exercício. Vou passar para vocês um trabalho relacionado a esse assunto, tá? Mas isso fica para a próxima aula. Que vocês tenham um delicioso final de semana junto de todos aqueles que roubam o seu melhor sorriso. Sorriam, gente. Muito obrigado e descansem bastante, tá? Tchau, tchau.